Atos 20, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Escute só. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava, escute bem, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, e disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fôssemos nesta noite elencar um tema para esta mensagem que nós vimos aqui essa noite, refletir, meditar com os irmãos, nós poderíamos, através desses versículos, falar sobre vários temas específicos. No entanto, algo vem no meu coração nesta noite e eu preciso já de antemão falar aos irmãos que aqui chegaram, aqueles que estão em suas casas, aqueles que estão em seus lares, que há um perigo de estar na janela. Louvado seja Deus. Há um perigo de estar na janela. Nós vivemos, meus amados irmãos, tempos muito difíceis. São tempos sombrios, por sinal. E paralelo a esses tempos sombrios, todos os grandes teólogos, estudiosos da palavra do Senhor, dos dias atuais, homens que estudam escatologia bíblica, ou seja, os acontecimentos que estão por vir, falam que em paralelo a esses tempos sombrios, há uma coisa, um evento que pode nortear a igreja para que a igreja permaneça fiel mesmo nesses tempos sombrios. E esse grande evento que esses grandes estudiosos da palavra fala, que deve servir de alicerce, que deve servir de esperança em meio a tantas coisas que vemos de sombrio neste mundo, nesses últimos dias, o evento que deve nos tornar fortes, ou que deve nos fazer tornar esperançosos de melhoras, é o evento
do arrebatamento da igreja e da vinda de Jesus Cristo como Salvador. Este é um evento, por todos os estudiosos, dito nesses dias que são eminente, evento eminente, ou seja, que está prestes a acontecer. Qualquer bom leitor, não precisa nem ser muito leitor da palavra de Deus, quando lê Mateus 24, onde Jesus fala e diz aos discípulos dos sinais da sua vinda, qualquer leitor minimamente entendido de letra, reconhece que tudo que está descrito em Mateus 24, sobre os últimos dias que antecedem a vinda de Jesus, está acontecendo. Nada foge, irmã Finha, da palavra. Tudo está acontecendo conforme Jesus uma vez disse aos discípulos que seria sinal da sua vinda, sinal da vinda dele. E nesses dias que nós temos esse paralelo entre dias sombrios, onde a gente vê, eu costumo dizer lá em casa, eu digo à irmã Priscila, às vezes quando a gente sabe de alguns acontecimentos, eu digo a ela: minha filha, não se surpreenda mais com nada. Busque no seu interior força em Jesus, para não se surpreender com nada que você possa ver de anormal nesse mundo. O que a gente tem que ter em mente agora é focar em Jesus, olhar para Jesus, seguir a Jesus, buscar entendimento em Jesus, olhar para Ele que é o alvo, se espelhar nele, andar do lado dele, chamar Ele e não se surpreender com o que está acontecendo aí fora. A iminente volta de Jesus, ela é real, ela é notória. Não existe mais fatos, muitos a acontecer. Os fatos descritos na palavra estão se cumprindo literalmente, e a volta iminente de Jesus também vai se cumprir. E nesse interim, nessa busca por Jesus, escuta só isso aqui, irmãos, olhe para mim e não perca nada. Nesse contexto de volta de Jesus, nesse contexto de dias maus, nesse contexto de acontecimentos anormais que a gente olha assim, meu Deus, eu venho trazer uma mensagem hoje à igreja e perguntei aos irmãos aqui também esta noite, quem tem Deus? E se você disse que tem, vamos buscar ter mais. Se você disse que tem fraquinho, eu tenho. Vamos buscar, eu tenho. Vamos buscar estar convictos de que nós temos Deus, que nós estamos, louvado seja Deus, na iminência também de ser arrebatados com o Senhor a qualquer momento. Mas irmão, tem sido difícil? Tem. E nesta noite eu trago lições que nós não devemos apreciar, fazer. Lições que nós devemos ter cuidado. Lições que nós devemos refletir, meditar, para que a gente verdadeiramente esteja preparado para este momento que está na iminência de chegar a qualquer momento, é num piscar de olhos. E esse jovem Eutico Giliardi, ele traz algumas coisas que nós precisamos observar na nossa caminhada cristã.
nós verdadeiramente estejamos preparados para esse dia iminente da volta de Jesus. Eu trouxe uma passagem bíblica esta noite que fala que Paulo entrou num templo, e esse templo, a Bíblia deu algumas características dele. Ao que me parece é um templo grande, um templo que tem andares, irmãos, um templo que comportava muita gente. E a Bíblia diz que estava bom naquele ambiente, estava bom estar ali. A Bíblia diz que as pessoas que ali estavam ouviam Paulo pregar. Ouviam Paulo pregar. Ouviam aquele que pregou por muitos lugares no mundo. Ouviam aquele que conhecia os dois lados, tanto o lado judaico, porque conhecia da lei, mas também falava sobre a graça, porque tinha visto a Jesus de fato. Paulo tinha o que pregar, irmã Jusilene. Paulo tinha bagagem, vamos dizer assim, me permita dizer isso. Paulo tinha, muitos dizem assim, quando vê um pregador pregando, muitos dizem, esse aí tem Bíblia. Imagina o que Paulo tinha. Paulo tinha a Bíblia, Paulo tinha Torá, Paulo tinha o Alcorão, Paulo tinha tudo no mundo. Paulo tinha o que pregar. A Bíblia diz que Paulo se alongava no discurso. Escute só isso. Paulo se alongava, pregava, ensinava, doutrinava. A Bíblia diz assim, exortava. A leitura que nós fizemos aqui diz que Paulo, que havia muito, o discurso de Paulo se prolongou até a meia-noite e ele exortava a igreja. Ele exortava. Escute só isso aqui, olhe para cá e não perca nada. Exortação fala daquilo que muitas vezes a gente gosta de ouvir, mas também daquilo que a gente muitas vezes não gosta de ouvir. Exortação fala de tudo isso. E Paulo se prolongava no discurso daquela igreja, uma igreja de 3 andares, muita gente. E escute, o negócio estava bom lá, irmãos. Porque a Bíblia diz, escute só, a Bíblia diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo. Oh, glória a Deus. Lâmpadas, muitas vezes na Bíblia, escute só, se refere à palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Havia luz naquele ambiente, irmãos. Havia lâmpada naquele ambiente, irmãos. Havia claridade naquele ambiente, meus amados. Havia conhecimento naquele ambiente, meus queridos. Apesar de haver exortação, do discurso ser prolongado, passada meia-noite, mas havia palavra. Havia luz, havia lâmpada. E eram muitas e estavam acesas. Oh, glória a Deus. Muita palavra. Se pregava, se exortava. Paulo ali se esforçou para mostrar, para dizer através da palavra, muita coisa que iluminasse a caminhada dos cristãos daquela época. E Paulo foi respondido, irmãos. A Bíblia diz, olha só, versículo 8: havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Havia muitas lâmpadas onde estavam reunidos. Reunidos falam de
plural. É assim, professores? É assim, professor Carlos? Reunidos é plural, logo não é reunido. Uma pessoa, outra pessoa. A Bíblia fala assim, reunidos. Havia muitas pessoas naquele ambiente. Reunidos, havia muitas pessoas naquele ambiente. Ouvindo, comendo a palavra, mastigando a palavra, se preparando com a palavra, traçando as suas metas com a palavra pregada de Paulo, ouvindo, se alimentando. Ei, escute uma coisa: se você vem para a igreja para ouvir a palavra do Senhor, se alimentar nela, refletir nela, praticar nela, você está no caminho certo. Esse é o caminho. Este é o caminho, palavra. Lâmpada, procurar claridade, lâmpada. Mas aí o que me chama a atenção é algo extraordinário. Enquanto muitos estavam reunidos, ouvindo a palavra, se alimentando dela, crescendo nela, e Paulo pregava e prolongava-se a noite, ia para frente e o povo se alimentando, existia um jovem, Eutico. Olhe para cá, jovem. Olhe para cá, a Bíblia mencionou o jovem. Mas hoje eu quero falar para todo mundo. Existia um jovem que no meio desse derramamento de poder através da palavra do Senhor, existia um jovem que preferiu se sentar na janela e no terceiro andar. Em meio a tudo isso que estava acontecendo de bom, existiu uma pessoa que preferiu se sentar na janela e no terceiro andar. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela. Escute só isso aqui. Olhe para cá e não perca nada. No meio de tudo isso que a gente falou, estava sentado numa janela, ou seja, estava no lugar errado. Estava no lugar errado. Estava no lugar errado. Eu não sei qual é o lugar que você está, mas olhe, o lugar que você tem que estar é reunidos, ouvindo a palavra de Deus. Eutico estava numa janela, lugar errado. Terceiro andar, lugar mais errado ainda. Lugar mais errado ainda. Escuta só isso aqui. Lugar de perigo. Tem muita gente que gosta de lugar de perigo. Lugar de perigo. Tem muita gente que gosta de lugar de perigo. Alguns anos atrás, escuta só isso aqui. Alguns anos atrás, e hoje também, mas alguns anos atrás, os irmãos ouviram, quem assiste os noticiários, escuta só, já faz algum tempo que os irmãos que assistem noticiários, geralmente o irmão Rogério, desculpa irmão, o irmão Rogério sabe disso, escuta muito falar de não se pode se banhar, tomar banho na maioria da orla litorânea de Recife. É assim ou não é? Olhe para cá e não perca nada.
Quando você chega em Recife, tem placas de 10 em 10 metros, irmão Renilson. Placa de 10 em 10 metros. Está lá uma placazinha, uma foto de um tubarão e um cortezinho assim, proibido, perigo, tubarão na orla. Mas tem gente que entra. Tem gente que entra. De 10 em 10 metros tem a placa lá. Perigo, não tome banho, tubarão iminente. Viu, irmão Moreira? De 10 em 10 metros. Os carrinhos do bombeiro, aqueles quadriciclozinhos, o bombeiro está na orla todo o tempo ali, ó. Aí quando encosta alguém um pouquinho para a praia, o bombeiro está lá. Homem, não vá não. Olha, o banho aí é perigoso. Faste um pouquinho, não tome banho aí não. Aqui serve para você tomar banho de sol, ver ali o banho de bica ali no canto, mas não tome. E se a maré baixa, não se engane não, que o tubarão vem na maré baixa, vem se arrastando pela areia. Mas tem gente que vai. Viu, meu Carlos? Tem gente que vai. Tem gente que vai. Não importa ter placa, não importa ter alguém avisando. Não vá não, irmão. Irmã Aniele, não vá não, não faça isso não, irmão. Mas tem gente que vai. Outro dia, há uns anos atrás, ali em Pipa, praia de Pipa, todo mundo sabe que tem umas falésias lá, não sabe? Umas falésias são formações rochosas, paredões rochosos, que quando está úmido, ou quando há batida da água, ou quando há infiltração de água, esses paredões eles tendem a desabar, a caírem. Por onde você anda em Pipa, vai estar lá uma placa: cuidado, falésias, perigo de desmoronamento. Quando eu olho, eu nem encosto. Priscila sabe. Eu só ando onde eu posso pisar. Chego num ambiente assim, ó, ela sabe. Às vezes ela olha para mim e diz: homem, tudo seu é segurança, tudo seu é segurança. Eu digo: eu vivo isso. Olhando, vendo. Lá em Pipa, as falésias podem dizer perigo, desmoronamento. Aí há uns anos atrás, uma família foi se banhar debaixo das falésias. Quem sabe desse acontecimentozinho? Quem sabe isso? Foi se banhar lá. Iam com frequência. Família, um casal, filhinho pequeno. Iam com frequência lá. As placas estavam lá, irmãos. O aviso estava lá, a luz estava lá, não vá. Mas a família estava lá debaixo. Sedimentos de rocha caíram por cima da família, faleceram os 3. Eutico talvez era um desses. Eu não sei se Paulo fazia, irmão, me perdoe. O irmão Emix diz assim: olhe para cá e não perca nada. Mas talvez Paulo dissesse: preste atenção na palavra. Talvez Paulo dissesse: eu estou aqui para falar da palavra de Deus, do que é luz, do que é lâmpada. Aqui tem luz, tem claridade. Mas Eutico estava aonde, irmãos? Aonde? Na janela. Eutico não estava reunido. Viu, irmão Carlos? Eutico estava na janela, lugar de perigo. Ei, escuta uma coisa que eu venho dizer aqui a você essa noite: saia imediatamente do lugar de perigo. Glória, irmão, dê glória, irmão, dê glória. Saia ligeiro do lugar
perigo. Saia ligeiro dessa janela. Você está sendo avisado esta noite, louvado seja Deus. Não brinque com a sorte, como muitos dizem. Você já tem olhado as placas de atenção, irmão? Você já tem olhado as placazinhas, você já está olhando. Paulo está pregando dentro do cenáculo, através do irmão, através da irmã, através do irmão, através da irmã, através do ciclo de oração, através do ciclo de oração dos jovens. Paulo está pregando. Por que insistir em estar na janela? Por que insistir em estar na janela? Por que insistir, irmãos, em estar na janela? Eutico estava numa janela. Olha aí, o perigo da janela. Sabe o que a janela faz? A Bíblia diz que todos estavam reunidos, havia lâmpada, cenáculo, palavra, se prolongava. Não tem nenhum relato dizendo que algum outro irmão disse, tá bom. Não tem nenhum relato de um outro irmão dizer, tá bom, pare, não. Nem dizer assim, aqueles que estavam reunidos dormiram, cansaram. Não tem. Tem aí na Bíblia de vocês? Tem? Não tem. Mas quem está na janela, escute só isso aqui. Quem está na janela, escute só. Ao invés de estar vivo, com a palavra, ouvindo a pregação, se alimentando, claro, luz, lâmpada, adormece. Adormece. Quem está na janela, ao invés de estar se alimentando, comendo, desfrutando da luz, da claridade, olha, fecha os olhos, adormece. Se preocupe não, irmão, eu não estou falando daqueles aqui, até eu de vez em quando chego muito cansado aqui, estou falando desses não. Falando desses não, irmão. De vez em quando eu chego aqui, uma noite trabalhando muito, chego aqui, às vezes eu baixo assim a cabeça, estou falando desses não. O adormecer aqui, escute só, o adormecer aqui fala muito relacionado à parábola das 10 virgens. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Está muito relacionado à parábola das 10 virgens, daquelas que estavam preparadas e daquelas que o quê? Que o quê, irmãos? Adormeceram à espera do noivo. A Bíblia é bonita, né, irmão? Como a Bíblia é bonita. Fala muito da parábola das 10 virgens. Aquelas que adormeceram. Eutico adormeceu. Eutico estava na janela, adormeceu. As 10 virgens estavam na iminência de ir com o noivo, mas 5 delas adormeceu. Adormeceu. Jesus me trouxe aqui, me concedeu esta oportunidade aqui essa noite, para dizer a você que Ele não quer você adormecido. Não quer você adormecido. Não. Jesus não quer você nem na janela e nem adormecido. Quantos estão entendendo essa palavra essa noite? Quantos estão entendendo essa palavra? Nem na janela e nem adormecido. Por que Jesus não quer você nem na janela e nem adormecido? Escute só, olha aí o que está dizendo a palavra. Adormecendo Eutico
profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, diz aí, ó, Eutico foi vencido pelo sono. E quando você é vencido pelo sono, você faz o quê? Aí está aí a palavra, está a resposta, né, irmã Mix? Não é a palavra. Caiu, irmã Andresa. Caiu. Estava no lugar errado, na janela, adormeceu, achou pouco sono, tomou aquelas injeções de, como é o nome? Daqueles calma mata-leão, dormiu com força em cima da janela, caiu. E olhe, a Bíblia diz que ela adormeceu profundamente. Quem adormece profundamente, a Bíblia diz que ele caiu de onde? A queda foi maior. Quanto mais é o grau da sua dormência espiritual, maior é a queda. Irmão, queria ouvir um glória. Eu queria ouvir um glória, irmão. Quanto mais o estágio de dormência, maior é a queda. Eutico adormeceu profundamente. Não era o irmão Mix que estava pregando, não. Era Paulo. Não era a gente, não, irmão Moreira, irmão Josenildo, irmão Paulo, irmão Renilson, irmão Jailson, irmão Rafael. Não era a gente, não, irmão Gustavo. Era Paulo. Era Paulo que estava pregando. Mas Eutico dormiu profundamente e caiu. Caiu do terceiro andar. Estou já terminando porque não dá tempo mais. Caiu do terceiro andar. E a Bíblia diz aí, ó, foi dado como morto. A queda foi grande, irmão. Quem trabalha com serviço em altura, escuta só isso aqui. Olhe para mim. Lá vem técnico de segurança de trabalho. Quem trabalha com serviço em altura, NR, se eu não me engano, 35. É assim, é, amigo? NR 35. Norma regulamentadora 35. Diz assim, ó, que todo trabalho acima de 2 metros é considerado trabalho em altura. Você tem que estar equipado. É assim, né, Rafael? Tem que estar equipado. Aí menino, não é brincadeira não. É cadeirinha, é talabarte, é os equipamentos. De vez em quando a gente estuda isso. É assim, Rafael? Talabarte, clipagem, clipando, que é para não cair. Se você está tendencioso a dormir, se prepare. Acima de 2 metros, queda. Risco iminente as articulações, os ossos, né? Isso de queda, perigo fatal. Eutico não tinha nem noção, irmão. Escuta só, quem está na janela não tem noção do perigo. Quem está na janela não tem noção do perigo que ele está incorrendo. Não tem noção. Eu poderia falar mais, irmão, mas eu vou parar. Quem está na janela, escuta só isso aqui. Aí seria outra parte da pregação. Quem está na janela é aquele que os crentes dizem assim, de vez em quando, ó, está com o pé no mundo e está com o pé aonde? Eu poderia pregar mais, mas eu vou parar. Já está na hora, eu quero que os irmãos vão para casa. Eu também vou para casa, que eu vou trabalhar amanhã logo cedo. Mas escute, quem está na janela é aquele crente que está com o pé no mundo e está com o pé na igreja. É aquele crente que o olho, escute só isso aqui, o olho está na igreja, mas de vez em quando, olha, o olho está lá nas coisas dali fora. Eutico estava assim, sem noção do perigo, irmã Danila. Você sabe por quê? Sem noção do perigo?
porque estava desprezando os ensinamentos. Olha, eu vou terminar. Vou mais não, irmão. Depois eu ia falar dele morto, mas eu não vou falar não, mas agora não. Escuta só, irmão filho. Olha, vai fazer 18 anos agora que o irmão Emílio aceitou a Jesus. Aqui nessa igreja, os irmãos aqui, quantos estavam aqui naquele dia? Quantos estavam? Acho que hoje tem bem pouquinho, né? Alguns estavam aqui, bem pouquinho. O irmão Emílio aceitou Jesus nessa igreja aqui 18 anos atrás. 18. Os irmãos viram, quem viu? Eu cheguei aqui já convicto do que eu queria, era Jesus. Fui evangelizar 3 anos pelo irmão lá no bombeiro. Me evangelizou 3 anos seguidos. Para onde eu ia, ele ia atrás. Eu tenho que ganhar essa alma para Jesus. Ele era mais antigo do que eu. Ele não tinha porquê nem motivo de andar aonde eu ia. Porque eu era moderno, eu era mais moderno, estava chegando no bombeiro agora. Eles me botavam para onde quisesse. Você hoje vai tirar serviço ali, você hoje vai tirar serviço ali. E esse rapaz que me evangelizou, ele não era moderno. Mas ele dizia, para onde ele for, me bota na escala dele, que eu vou lá falar de Jesus para ele. E era assim, irmãos. 3 anos. Para onde eu tirava serviço, do lado estava o irmão Ailson. Quando eu chegava, eu já estava meio abusado. O irmão vai comigo para onde eu estou, não é possível um negócio desse. Foi 3 anos assim, 3 anos. Chegava às vezes, bebinho, desse maltrapilho e ele... Jesus muda a sua vida, ele dizia. Conhecereis a verdade, irmão, e a verdade vos libertará. Chegava no outro dia mais bebo ainda, ele, olha, o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Abre os olhos, meu amigo. E eu 3 anos escutando. Aí chegava em casa e dizia Priscila, só você vendo. Se a irmã Nilda tivesse aqui, ela dizia, Priscila só andava de azul e branco. Era brinco de Maria, corrente de Maria, anel de Maria. Eu só não vou dizer o que era mais de Maria, que é para você não se espantar. Mas era assim. E eu chegava em casa e dizia a ela, tem um irmão lá no quartel que ele está me falando de Jesus. Quando eu vou para a vaquejada, eu lembro do que ele diz. Como é que pode um negócio desse, irmã Priscila? Eu lá na vaquejada, nos forró, e lembrando do que o irmão estava dizendo. Chegou uma determinada vez, irmãos, 3 anos depois, que eu disse, é tudo verdade o que esse irmão está dizendo. Eu preciso aceitar Jesus. Fiz uma prova com meu Deus, e aí é pessoal de cada um. Fiz uma prova com meu Deus, e o meu Deus... Aí eu fiz igual a Gideão. Jesus, eu quero de novo. Gideão, né? Gideão, se tu fores comigo, eu vou botar essa lã aqui molhada e ela vai amanhecer seca. É assim? Aí Jesus fez, Deus fez. Aí depois, não, mas agora eu vou botar ela seca e aqui. Aí Jesus fez de novo, meu Deus. Mas Deus é bom demais, né? Deus vai só provando a gente. Meu filho, é aqui, é comigo, é assim. Deixa comigo. Entregue a sua vida, os seus cuidados a Jesus, irmão. Jesus está dizendo, deixa comigo. Aí chegou um dia, eu não vou contar, não, é quase 9 horas, o irmão nunca mais vai querer que eu pregue, porque eu só prego. Só para concluir, cheguei aqui na igreja, a irmã Andréa estava lá na igreja, na frente, a irmã Andréa. A irmã Andréa chegou, Pai do Senhor, aí eu, opa, nunca, já veio na igreja, eu nunca vim. Priscila abraçou Priscila, botou ela aqui, de azul e branco, até o sapato era branco. Botou ela ali na frente e aí começou. Irmã Vanessinha estava aqui. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. É assim, né? E aí farei contigo. Era tipo assim, sabe? Era tipo assim, aquele culto maravilhoso, aquele culto... E eu dizia, Jesus, eu já sei mais ou menos. Quando o pregador dizer vem, eu vou.
vou. E estava ali já certo. Quando o pregador dizer vem, eu vou. Mas aí eu comigo já vivia amigado. Não tem amigado, né? No mundo ali. Não é para você estar amigado não, irmão. A gente estava porque vivia do mundo. Aí quando chegou ali, eu disse assim: Jesus, eu vou. O Senhor já tem. Mas se essa mulher for para mim, o Senhor vai fazer ela aceitar Jesus e para lá comigo. Gideão de novo. Ô Gideão arretado. E aí começou. Quando a irmã Vanessa olhou aqui para mim, não, aí na frente tinha um monte de novo convertido aí. Muito novo convertido, irmão. Quando começou a chamar, você que entendeu a mensagem, que entendeu a pregação da palavra, quer aceitar Jesus, é o partir de lá para cá. Partir de lá para cá. Vem para cá, de joelho, chorando. Já sabia que o caminho de luz é Jesus. Cheguei aqui, não peguei nem na mão dela. Quem me conhece sabe que eu sou decidido. Se eu disser sim, é sim. Se eu disser não, é não. E eu estava certo. Se ela for para mim, ela vem. Mas se ela não for, hoje mesmo eu termino. Não sou crente para viver amigado, não. Eu dizendo no meu coração. Sou crente, Jesus, eu não vou ser crente, aceitar Jesus para viver amigado, não. Se ela for a minha mulher, ela vai vir. Se não, quando eu chegar em casa, eu vou dizer, não dá certo mais para mim, não. Tu vai pro teu lado, eu vou pro meu, que eu vou atrás de uma crente. E aí eu vim, sentei aqui. E quando eu sentei aqui, que fiquei obrigado, Jesus, pela tua graça, pela luz que é derramada na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Agora, olha, eu agora sou claro, eu agora sou bênção na tua casa. Estou aqui diante de ti para te servir. Me dá força, me dá graça, me dá força. Quando eu baixei a cabeça que eu olhei de lado, estava uma pessoa chorando. Quem era? Quando eu baixei a cabeça que eu olhei de lado, estava um choro maior do mundo. Ela. Jesus, obrigado. Agora eu vou falar com o pastor para me casar, porque eu não vou viver amigado. Era ela. Sabe o sapato branco? Não estava aqui não, tinha ficado lá. Ela veio descalça aceitar Jesus. O que é que eu quero dizer com isso? Em 18 anos, na casa do Senhor, no cenáculo do Senhor, na claridade, na luz da palavra, ouvindo a palavra, olhe para mim, olhe, ouvindo a palavra, meditando na palavra, guardando no coração, praticando a palavra, buscando a palavra, buscando o entendimento da palavra, fugindo do mal, resistindo ao diabo, que ele fugirá de vós, andando em luz, buscando a Jesus. Eu chego lá no bombeiro hoje, escuto só isso aqui. Aquele que dizia assim: esse aí não tem futuro não. Esse aí não tem futuro não. Esse aí não vai dar em nada. Vai morrer de acidente, de alguma coisa. Hoje, 18 anos depois, hoje, todos eles olham para mim e me chamam: vem cá, pastor, vem orar por nós. Vem cá, homem de Deus, vem orar pela minha casa, vem orar pela minha família. Ore por mim. Eu creio, eu acredito no Deus que você serve, porque eu sei que Jesus mudou a sua vida. Nesta noite eu vim aqui para lhe dizer, meus irmãos, há um perigo de estar na janela. Não se permita adormecer. Não se permita mais ainda adormecer profundamente. E não se permita ainda mais cair
e ser dado como morto. Que Deus te abençoe.